Então, mais um dia da Semana da Saúde, estamos aqui hoje com o Givago Ribeiro, meu grande amigo, prazerzaço estar aqui. A gente está falando de saúde para tentar mudar essa perspectiva e encontrar esse equilíbrio e realmente buscar essa felicidade, entender a si mesmo e entender o nosso mundo aí. E como eu sempre venho falando, a gente é manipulado o tempo inteiro por tudo e por quem a gente quer ser influenciado, né? Eu achei bem legal que nós estávamos conversando antes aqui, e se tu quiser, antes de se apresentar, também já falar, né, sobre isso, que às vezes tu faz parte do meio, mas tu não se torna, né? Então, eu achei bem inspirador isso e eu tenho me tornado o meu meio, acredito que tu se tornou o teu, né? Então, seja bem-vindo e vamos lá falar com essa galera aí. Olá, Brunão, sempre bom estar contigo, falar de saúde, né? Tu sabes da minha história no esporte, né? Profissional de educação física também. E o que eu tenho para te dizer, muitas histórias, mas acima de tudo exemplos bons para que a gente possa refletir sobre saúde, sobre esporte, sobre a prática das atividades físicas e como motivar as pessoas então a estarem conosco, né, nessa dinâmica de promoção de saúde dentro da nossa vida e como isso pode também reverter na nossa qualidade de vida. Verdade. A nossa primeira pergunta para ti hoje é nada melhor do que a tua pessoa para responder é essa, né? Como que a gente constrói um campeão, assim, né? Tu que vem atendendo e construindo sonhos, né, com pessoas que às vezes nem sabem os seus sonhos de certa forma e elas se inspiram em ti ou na tua família, assim. Como que tu acha que a gente pode estar inspirando as pessoas para elas se construírem vencedoras, né? Se tornar um campeão, né? Tipo, que tu já acompanha desde crianças da base até pessoas que já estão disputando aí, acho que no Brasil, fora do Brasil, assim. E tu pode até contar alguma história de alguém também, alguma dos teus cases de sucesso lá, assim. Então, como que a gente constrói esse vencedor, assim, esse campeão? Bom, nós temos dois pontos de vista para nós tratarmos da formação de um campeão, né? Especificamente de um atleta, mas não tão somente um atleta profissional, tá? Do ponto de vista como um preparador físico, um treinador, né? Eu tenho que provocar diariamente isso no meu atleta, no meu aluno, né? De forma que eu possa otimizar as suas principais valências físicas, né? Que isso possa ser desenvolvido através dos esportes, mas sim dentro do nosso treinamento diário e também tratar, obviamente, daquelas deficiências que ele possa ter dentro do seu desenvolvimento, de alguma outra valência que possa melhorar o seu resultado. Então, uma constante provocação, né? Desafios diários para que ele não se sinta também num comodismo, né? Então, o treinamento ele parte também desse princípio de sempre propor novos desafios, tá? Porque o treinar ele passa a ser até uma certa forma meio que frustrante para quem não busca um objetivo tão claro e específico, né? Por isso que é importante nós termos bem claro para que os nossos alunos e atletas possam já observar aonde eles estarão chegando conforme aquele planejamento que nós estamos dando para eles, né? Então, do ponto de vista de quem o prepara é esse. Agora, de quem está sendo preparado, né? Como se tornar um campeão do ponto de vista do atleta, né? É buscar, sem dúvidas, né, uma motivação, acima de tudo, como a gente brinca, né, que os mais fiéis são os atletas, porque eles têm que acreditar muito naquilo que está sendo passado, né? E às vezes o questionamento pode ser algo que atrapalhe nessa busca pelo resultado, né? Então, sempre nós somos muito bem conduzidos pelos nossos treinadores, quando eu digo nós, o meu grupo de atletas e colegas, no sentido de acreditar naquela proposta do treinamento, do treinador especificamente, que são vários métodos que podem ser aplicados. Então a gente tem que, de certa forma, ter que dedicar uma certa confiança nisso, para que o trabalho possa se desenvolver e dar certo, né? Então, são dois pontos de vista diferentes, mas todos vão para o mesmo ponto, né? Que é acreditar no trabalho, obviamente, e executar o trabalho, que não basta bem só teorizar tudo e se isso não for colocado em prática, não chegaremos em lugar nenhum, né? Eu venho estudando muito sobre isso, né? E eu vejo que uma das coisas que mais falta para as pessoas, né? Às vezes até em alguns certos momentos faltou para mim e eu consegui criar uma base forte quando eu deixei de deixar a minha base ser as outras pessoas. Eu tornei a minha base, né? Eu me tornei a minha base, né? Construí uma base sólida assim, porque a palavra frequência, consistência, persistência são palavras bem bonitas, mas são difíceis de aplicar no dia a dia, né? Quando a gente não tem, às vezes, eu quero perder 10 quilos. De repente, quem está nos assistindo agora, eu queria perder 20 quilos, queria perder 30 quilos, ou não, eu só queria ganhar massa muscular, ou eu só queria conseguir fazer exercício físico. Então, tem várias pessoas, ou que já fazem, mas às vezes estão desmotivadas, tipo, até não dá nenhuma das nossas perguntas isso, mas como que tu acredita que a gente pode inspirar essas pessoas a dar essa manutenção para sua vida
E eu sempre digo, as pessoas me perguntam, Bruno, faz mal ficar um mês sem treinar? Só um mês, assim? Daí eu falo, cara, tá perguntando pra pessoa errada, porque pra mim ficar um mês sem treinar é como ficar sem tomar banho, né? Tu ficaria sem tomar banho, eu me sinto sujo se fica duas, às vezes acaba tendo que ficar uma semana fazendo 1, 2 vezes e tal, mas é tão prazeroso a gente poder sair pra dar uma corrida, sair pra caminhar, ou fazer alguma atividade, né? Então, tu despertar, gostei muito do que tu falou de otimizar as valências, né? É enxergar a realidade, né? Onde é que é a minha fraqueza, onde é que é meu ponto forte. Porque se eu não enxergar isso, eu não vou conseguir otimizar o que é bom e nem evoluir o que não é tão bom, né? Então, tipo, o que o cara faz para ele conseguir ter essa frequência, assim, que tu acha, como que ele resgata isso para seguir dando essa sequência, dando manutenção, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? De dar manutenção, porque às vezes tu já atingiu o teu objetivo também e tu quer dar continuidade, assim, nesses novos desafios, assim, o que tu tem a dizer a isso, assim? Eu acredito que o principal ponto para que haja sempre uma contínua motivação é a gente nunca se dar por satisfeito. Tá? A vida, a rotina como atleta me ensinou isso. Né? Por mais que eu obtivesse um resultado esperado naquele evento, eu já estava programando, né, sempre o próximo evento, a próxima participação. Eu cheguei ao patamar de estar entre os 10 melhores remadores do mundo, né? Mas quando eu percebi que o campeão mundial naquela edição, né, no Canadá em 2009, que um dia após o título ele estava novamente treinando e foi um dos primeiros a entrar na raia, eu me percebi de uma seguinte maneira. Falei, olha, eu sou o número 10, ele é o número 1. Ele já está treinando novamente. Então, que motivação ele encontrou para estar na manhã seguinte, após o título mundial, treinando? Eu não sei, mas eu ainda não sou o primeiro lugar, então eu preciso, no mínimo, fazer algo como ele está fazendo ou até melhor, né? Então, claro que no mundo dos esportes isso é mais acirrado por conta do resultado, né? Trazendo para o nosso dia a dia, né? Como pessoas não atletas, né? Não atletas profissionais, eu vejo que esse desafio ele é ainda mais difícil, porque o atleta profissional ele tem, de alguma forma, a sua carreira, tem ali a sua remuneração para isso. Agora, e a pessoa, o comum, né? A pessoa que não tem aí uma carreira esportiva? Eu vejo que a maior razão para que essa motivação aconteça no dia a dia é a própria vida, né? Como a gente falou antes, né, nós temos que nos entender enquanto organismo, seres vivos, também como uma empresa, tá? Digamos que eu seja a minha própria empresa, né? Que detém aí né, dos meus potenciais financeiros, administrativos, então o meu corpo se tornou a minha empresa. Eu não vou chegar na minha própria empresa e quebrar um vidro, quebrar uma janela, quebrar um computador, né? Então, se eu passo a me observar como o fator decisivo, né, da minha própria vida, da minha própria existência, e a me respeitar como aquilo que eu mais valorizo, muitas vezes as pessoas valorizam mais os bens materiais do que a si próprio, né, do seu organismo, né? Eu acredito que haverá um outro tipo de motivação para as pessoas dedicarem um pouco do seu tempo na semana, ou grande parte do seu tempo também, para a prática de esportes, atividade física, do treinamento, enfim, situações que vão ajudá-la a ter uma longevidade e uma qualidade melhor de vida. É muito louco, né? Porque a gente às vezes fala, às vezes tu olha na internet, beba água e tal, e a gente já deveria estar tão avançado, né? A gente deveria estar tão à frente, né? Que beber água e dormir bem não deveria ser um problema, né? Mas grande parte das pessoas, a gente até faz pesquisas na própria Let's, assim, às vezes pergunta para todos, né, quanto tu bebe de água, e a gente até se assusta, porque o nosso propósito é mudar a vida das pessoas, né, é somar com elas para que elas se tornem melhores mesmo. Aí às vezes o cara tá pensando em tomar um suplemento, tá pensando em tirar foto lá com o campeão e tal, mas o cara ainda não toma água, não dorme bem, então a gente às vezes quer a bala mágica, né, e quando, que nem tu acabou de falar, bem legal, a bala mágica é tu, né, tu é a tua receita mágica, porque é a gente que melhora, a gente acaba, eu vejo que o legal do esportista, que é inspirador, assim, que ele é protagonista da sua história. Ele vai lá e treina, ele vai lá e vence. Então, tipo, se ele for incompetente, a culpa é dele. Se ele for competente, a culpa é dele também. Então, tipo, ele não quer fracassar, ele quer vencer. E vencer nem sempre é chegar em primeiro lugar, porque eu já te acho um dos caras mais vencedores que eu conheço, me inspiro bastante várias coisas em ti ainda, assim, justamente por ver essa gana de viver, de ajudar as pessoas, e talvez nem todos estejam isso. Então, às vezes, o problema não sempre está só no que eu como, ou só no suplemento, ou não sei no que, ou às vezes na própria empresa, o cara trabalha muito. Tipo, será que o problema não está mais lá dentro, né? Então, para ele buscar isso, assim, e eu vou ter fazendo a próxima pergunta já, que é justamente em relação a isso, né? O que é motivação de forma bem
clara assim na tua cabeça hoje? O que é motivação, tanto para um atleta quanto para uma pessoa, né? Eu vejo que a gente atende pessoas de 20 anos, de 70 anos, falou que atende gente, alguns clientes, então, né, todos eles, os dois, estão buscando motivações. Podem ser que sejam motivações diferentes, mas me chamou a atenção isso de que a gente tem que estar sempre se resgatando e achando novas metas, né? Eu sou muito assim também. O que eu faço essa semana? Se eu não tiver nada para fazer, eu já não me sinto muito bem, assim, pô, não vou fazer nada, eu quero me sentir realizado, quero realizar algo, né? Então, o que tu acha que, assim, na tua opinião, assim, como atleta e educador físico, assim, motivação, o que significa isso para ti, assim? Eu uso como exemplo de motivação aquelas pessoas que almejam subir o Everest, né? É o maior pico aí do mundo em termos de altitude e também de condições praticamente desumanos enquanto falta de oxigênio, enquanto dificuldade de poder caminhar, né, se deslocando em meio à neve. Então, o que motiva uma pessoa hoje, por exemplo, a querer escalar o Everest, né? Ou então, o que me motivou a fazer a travessia do rio Taquari, desde a sua nascente até lá Porto Alegre, até a usina do gasômetro. Foram 300 quilômetros. 300 quilômetros. Isso. Com base nesses dois exemplos, eu penso que a motivação, ela parte às vezes de sair da zona de conforto, né? De não aceitar mais aquela rotina, de não se aceitar muitas vezes quando eu me olho no espelho, de perceber, poxa, mas eu já estou entre os 10 do mundo, mas será que eu não posso querer mais além disso? Claro que várias outras situações podem, de alguma forma, dificultar, mas será que a dificuldade ela vai ser sempre a que está à frente dos meus objetivos, ou eu posso superá-las e colocar a minha vontade acima das dificuldades, né? Então o fator motivação, muitas vezes a gente espera que ele seja terceirizado, né? Que as pessoas me motivem, mas eu acho que é muito pelo contrário. Eu devo me sentir motivado, né, para as coisas mais simples que nós temos no nosso dia a dia, seja o sol, seja a chuva, seja algumas situações de clima, tempo, da rotina, enfim, mas é isso que nos garante o sucesso no final das contas, né? É a valorização daquilo que já está a nosso dispor e também a otimização dos nossos recursos, sejam eles naturais, financeiros, enfim, aquilo que nós temos de ferramenta para trabalhar em busca daqueles resultados que nós temos. Eu uso um exemplo muito clássico na minha carreira. Um dos meus melhores resultados que eu conquistei individualmente, eu não tinha o melhor equipamento, não tinha a melhor condição financeira para bancar um melhor treinamento, ou os melhores suplementos, enfim, e mesmo assim eu consegui chegar naquele que foi, sem dúvidas, está entre os meus melhores resultados. Mas como assim? Se o ambiente não estava perfeito para tanto, como que você consegue chegar lá? É o fator motivacional, valorizando o simples, valorizando aquilo que está a nosso dispor e, claro, tirando disso o melhor possível, né? Então, sair da zona de conforto, eu acho que é a principal motivação, querer sair dessa zona de conforto e não se aceitar de alguma forma e sempre buscar, né, sair desse comodismo e saber que nós temos potencial, que o corpo humano é uma mágica, né, praticamente, que se realiza a cada gesto e cada ação que a gente se dispõe a fazer. O Augusto Cury é um cara que fala muito, né, sobre a capacidade do ser humano de contemplar o belo, e a gente tem perdido isso pelo excesso de informação. Cada um diz uma coisa. Hoje um meu amigo me convida para ir para uma festa, para a próxima cervejada, para o próximo churrasco, mas são poucos às vezes que me convidam, né, para a gente se tornar melhor. Eu digo, a gente está sempre sentindo prazer, mas quem que para, né? Cara, vamos elevar nossa capacidade de sentir prazer, que seria a felicidade, né? Eu sou feliz hoje, posso estar feliz de repente com o teu tênis mais velho, com o remo mais velho, mas tipo, tu não gostaria de elevar essa capacidade de competir numa competição ainda maior? E isso depende muito da tua capacidade, de usar a tua capacidade atual, porque a gente que é treinador físico, a gente sabe que o cara que chegou lá correndo na velocidade 8 é o cara que vai correr na velocidade 15. É usando aquelas capacidades comportamentais, mentais e organizando coisas que ele ainda não organizou, que ele vai conseguir chegar lá. Mas é muito difícil, eu vejo que a maior parte do Brasil não pratica atividade. Então o nosso país é um país incrível que tipo tá cada vez comendo pior, a gente está cada vez mais rendido a isso, a não fazer exercício, está entre os 3 países com mais obesidade no mundo, tem 300 milhões de depressivos, sendo que a gente tem esporte, eu não sei, tu pode até me corrigir, mas acho que grande parte dos atletas mundiais em vários esportes também fazem parte do Brasil, né? Tanto no futebol, quanto no remo, quanto na canoagem, tipo, e parece que a gente, bem como tu falou, a gente acaba não encontrando essa motivação às vezes dentro da gente, sabe? E essa próxima pergunta, na verdade,
Tu acredita que a maior competição da tua vida foi contra ti mesmo? Ou o que tu acredita? Eu acredito, até fiz uma brincadeira antes, né, que o difícil é competir contra os russos, né? Mas, na verdade, se eu não tomar ação de acordar às 5:30 da manhã, de estar me cuidando, de estar buscando sempre bons alimentos que possam me dar a energia necessária para os meus treinamentos, né, um sono regular, um sono que possa ser efetivo na minha recuperação, enfim, depende exclusivamente de mim. Então, a minha luta diária é sim comigo mesmo, no sentido de manter esse hábito, né, de manter essa disciplina, né, para que eu possa então extrair o melhor do meu potencial e para estar competindo aí depois com os russos, canadenses, enfim, todos aqueles adversários que eu coleciono aí pela vida, né, como atleta. Mas com certeza o desafio está dentro de cada um, né? Vencer a si próprio é o princípio do sucesso, né? Depois, obviamente, eu tenho que estar preparado para os outros desafios que os meus adversários vão colocar ali na hora da corrida, na hora da remada, enfim. Mas se eu não estiver capacitado 100%, né, e aí no alto rendimento não existe 99%, é 100%, não adianta dizer que com meio treino é possível chegar num sucesso, isso não acontece, não se chega no primeiro lugar fazendo o mínimo, meios esforços, tem que fazer o máximo e cada vez melhor, né? Então por isso que eu acredito que sim, né, que o principal desafio é vencer a si próprio, mas dentro dessas condições que o dia a dia, que a rotina, que a própria sociedade às vezes implica, a gente tem que tomar decisões, e acho que a primeira vitória é a tomada de decisão. E tu vê que a gente se sabota muito, né? Estuda muito sobre esse comportamento, o nosso cérebro, ele está sempre tentando ser eficiente, ele quer dar as respostas mais lógicas para ele, é isso, né? E muitas vezes é baseado nas referências que a gente tem, e a nossa maior referência é o nosso passado, tanto das coisas que a gente viveu ou que a gente viu. E uma coisa bem interessante é isso, às vezes as pessoas, meu pai sempre me diz, cara, tu quer ser um campeão, tu conviva com campeões, né? Então, tipo, eu sempre tento buscar conviver até com as pessoas certas, porque tem pessoas que talvez, em vez de estar regando o relacionamento contigo, podem estar sugando a tua energia. Então, e às vezes a gente pensa em ter o carrão, pensa em fazer a viagem, comprar uma casa, mas só que, tipo, quem que a gente vai conviver dentro daquela casa, né? Que versão minha vai entrar dentro daquela casa? Que versão minha vai ir lá naquela viagem? Meu sonho é para ir para Tailândia, por exemplo. Aí eu penso assim, não estou preparado para ir para lá. Preciso aprender a falar inglês claramente para chegar lá e desfrutar mais daquilo. Se não vou chegar lá falando português, será que eu vou entender tudo? Será que eu vou conseguir absorver toda a beleza daquele lugar? Tem a mesma coisa do carro. Eu posso te dar uma Ferrari, mas tu tá habilitado, tem carteira para dirigir ela? Tu tem o dinheiro para pagar o IPVA dela? Será que a gente tem? E a gente deseja aquilo, mas não se enxerga, que às vezes não está preparado para aquilo. Por isso que são degraus, né? E esses degraus, eles estão dentro da gente, né? A gente que não consegue escalar eles às vezes, né? Nossa próxima pergunta aqui, ó. Como seguir lutando em dias difíceis? Tu já deve ter passado por vários russos. Na verdade, os dias difíceis aí tem muito da perspectiva de cada pessoa, né? A gente... O que é difícil, né? O que é difícil, né? Acho que hoje, para as pessoas no dia a dia, tudo parece ser tão difícil, né? Às vezes, cumprimentar uma pessoa na rua é difícil, tu fazer uma gentileza, tu parar no sinal vermelho... O sol, a chuva... Tudo se torna uma dificuldade. Agora, por outro ponto de vista, de pessoas que têm uma alta disciplina, que conseguem se enxergar como seres participantes desse universo, se choveu é porque tinha que chover, se fez sol é porque tinha que fazer sol, e a gente vai aproveitar o melhor disso tudo, né? Então, eu acredito que assim, quando a gente sente prazer naquilo que faz, né? Como tu disse, tu se sente realizado, hoje posso te chamar até como treinador, né? Como quem capacita as pessoas, né? Na área de educação física, quem passa, né, a segurança aos clientes, quem busca aí promover a saúde dos outros, né? Isso eu acho que faz parte daquelas pessoas que não enfrentam, né, a dificuldade, porque para te levantar às 5 da manhã e atender um cliente é algo muito prazeroso, não é algo difícil. Agora, para muitas pessoas, acordar às 5 da manhã para ir trabalhar é difícil, para estudar é um sacrifício, né? Então eu vejo que a dificuldade ela está em como as pessoas enxergam o seu dia a dia, como as pessoas se enxergam dentro do seu mundo, né? Para mim, em particular, eu sempre fiz com que as dificuldades, entre aspas, fossem o meu combustível. Eu sempre dizia assim, quanto pior, melhor para mim, né? Então, como nós participávamos de processos seletivos aqui no Brasil... Para anotar essa, né? Quanto pior, melhor para mim.
né? Então, quando eu sempre participei de processos muito rigorosos em termos de seletiva, eu consegui me manter em nível de seleção brasileira por mais de 10 anos, né? E os meus adversários sabiam que quanto pior estivesse a condição, eu teria particularmente mais chances de vencê-los, né? E como as situações eram sempre muito precárias, eu estava sempre preparado para encarar isso, né? E os meus adversários sempre, a nível nacional, esperavam uma condição melhor, né? Se não melhorar, eu não vou conseguir. Se eu não tiver a melhor embarcação, eu não consigo o melhor rendimento. E eu sempre consegui me capacitar e nutrir meu psicológico de uma outra maneira. Eu falei, bom, se eu tenho uma embarcação que hoje não é o modelo top, mas eu posso extrair daqui o melhor ajuste, a melhor remada para que ela possa andar mais rápido, né? Então eu tenho certeza que esses ajustes são necessários dentro de cada pessoa. Eu uso muito claro o exemplo do Ayrton Senna, né? O primeiro título mundial dele não tinha o melhor carro nem o melhor motor, mas ele conduziu aquela máquina da melhor maneira que ele pôde e extraiu daquela máquina o melhor desenvolvimento dela. Quer dizer que os pilotos que estavam conduzindo máquinas melhores não estavam extraindo o melhor daquelas outras máquinas, tu entende? E assim como o Ayrton Senna, depois que teve acesso a outros equipamentos, aí foi melhor ainda, né? Então eu acho que isso, a dificuldade é a forma como cada pessoa tem aí de se enxergar dentro do mundo e o que ela pode absorver disso como combustível para a sua motivação. É a vida dela, né? Eu sempre pergunto, tem alguns alunos meus que estudam na UFN, tem lugares que realmente muitas pessoas almejam estar, né? Tava lendo o livro que eu te falei, de Um Jeito Harvard de Ser Feliz, e tem muitos alunos que às vezes estão lá em Harvard, mas eles não sentem que de repente é um grande prazer estar lá. Você sentem uma obrigação. Então eu sempre pergunto para os meus alunos que eles estão dizendo que está muito difícil. Tá difícil, professor, não sei se vai dar para ir hoje. E eu sempre, pode fazer uma pergunta antes? Pode. É uma dificuldade ou um privilégio ter a vida que tu tem? Porque se é uma dificuldade, talvez tu esteja no lugar errado. Então busque encontrar os privilégios de estar na vida que tu tem. Achei legal que tu falou que tu encontrou maneiras de nutrir o teu psicológico, né? Então a gente falou isso antes, até acho que não estava gravando ainda. A gente só quer nutrir a fome, nutrir o estômago, mas será que a gente está nutrindo as nossas emoções, nutrindo o nosso psicológico, nutrindo essa nossa motivação, né? Convivendo com as pessoas certas, dormindo bem. Porque às vezes o segredo do nosso sucesso está ali, está na nossa frente, né? Eu sempre digo, a gente tem a oportunidade de ter tudo o que a gente quer, só que a gente tem que se transformar aquilo, né? Hoje talvez eu não tenha capacidade de ter 100 academias, mas pode ter certeza que todos os dias eu me acordo mais capaz de ter 100 academias, que é o meu sonho, por exemplo, entende? Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Nossa última pergunta para ti aqui, ó. Quais os benefícios em relação à saúde e felicidade que o esporte pode proporcionar? Isso é suspeito para falar. Esporte, né? Esporte tem duas situações, né? O alto rendimento, né? E o esporte como prática, como lazer, como uma atividade física, né? Eu sou suspeito em falar porque eu venho do esporte de alto rendimento, hoje estou já na prática de esporte mais como lazer até mesmo. Saúde em relação ao alto rendimento são duas coisas que às vezes não combinam, né? Porque o excesso de treinamento, a carga de treinamento que a gente tem que executar, o excesso, né, das intensidades que se aplica dentro de cada exercício, sempre buscando mais e mais, né? Às vezes até burlando aqueles sistemas de recuperação que são necessários, né, para que a gente possa chegar mais próximo do limite, né? Tudo que é demais, tudo que é extremo, a gente sabe que pode ter um preço muito caro, né? As lesões, então, são as que mais nos incomodam durante todo esse processo na carreira como atleta, né? Na questão da saúde. Por outro lado, né, o hábito que nos exige, né, ter a disciplina como atleta, isso é um legado que a gente consegue, muitos atletas conseguem levar para o resto da sua vida, né? Como dormir bem, se alimentar bem, né? E outras coisas que são necessárias para aquele resultado acontecer. Então, o equilíbrio disso é o melhor, com certeza, né? Então, eu vejo hoje os atletas amadores que conseguem, né, mensurar e equilibrar bem a sua prática desportiva, aliado às boas rotinas, os bons hábitos, esses com certeza estão praticando o esporte e promovendo a sua saúde e a sua qualidade de vida, né? O grande desafio ainda da questão do alto rendimento é como equilibrar bem essa questão do extremo, né, em termos de preparação, até mesmo não só física, mas também psicológica, porque há uma pressão muito grande que o próprio atleta se coloca, ou o patrocinador, ou a imprensa. Então é um conflito direto nessa relação mente e corpo, tá?
E a saúde, então, tem que ser algo bem equilibrado em relação a cada indivíduo, né? Claro que no alto rendimento o que vale é o resultado, né? Como tu fez para chegar lá, não sendo uma prática ilícita com o de doping, por exemplo, né? Se tu competiu lesionado com uma fratura, enfim, isso aí é o preço que cada um pode estar disposto a pagar, né? O meu irmão mesmo foi agora para os Jogos Olímpicos em 2016 com um problema grave na coluna, né? Um problema que até hoje ele está tratando, mas foi o preço que ele estava disposto a pagar para competir os Jogos Olímpicos no Brasil, né? Eu tenho ainda lesões, né, que são crônicas praticamente, que a gente busca uma estabilização, mas foi o preço necessário para conseguir também uma carreira de sucesso dentro do esporte, né? Mas hoje eu equilibro muito bem isso com a prática, né, da atividade física vinculado a alguns esportes que eu pratico, né, e tendo como legado de toda essa carreira, com mais de 18 anos aí na prática de esportes de alto rendimento, a rotina, enfim, que foi algo muito benéfico para a minha vida. Acho bem legal isso que tu falou, assim, do contexto geral, até tu falou em doping, e falamos em suplemento, ali teve momentos que tem que buscar o melhor suplemento, ou situações assim, mas muitas das pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, elas às vezes buscam só melhorar a sua saúde, melhorar a sua capacidade, inclusive, de ser feliz, de poder sair para correr, recuperou às vezes de alguma lesão, tá voltando, e eu gostaria de falar de forma bem direta mesmo, que a gente criou a Semana da Saúde justamente para criar novas perspectivas. Tu, quanto atleta, provavelmente, né, era zero álcool, tinha que se cuidar de forma de 120% do teu potencial, mas e hoje, como apenas um treinador, que agora acredito que tu falou faz mais esporte por lazer, assim, tu acredita que é possível encontrar esse equilíbrio e as pessoas entenderem que realmente não precisa tu nunca mais comer um X, não precisa tu nunca mais beber uma cerveja, que tu pode desfrutar desse prazer, mas acredito que, de acordo com a nossa conversa, o maior prazer é se sentir bem, né? E se a gente beber demais, talvez a gente não vai se sentir bem. Se a gente não fizer exercício, a gente não vai se sentir bem. Então, onde é que tu acha que pode dar esse equilíbrio, assim, pra gente finalizar a nossa Acho que nas compensações, né? A gente tem que se colocar dentro de um comportamento nunca extremo, né? Porque não adianta também encher a cara todo dia, que isso aí não vai levar a lugar nenhum, a não ser uma doença, né? Mas eu não vejo também como estar nessa vida sempre abrindo mão de coisas que podem ser agradáveis, né? Acho que tem situações que são muito prazerosas, a gente tem que curtir da melhor maneira, né? Bem, de forma equilibrada. Eu acho que quem pratica esporte, quem pratica atividade física, ele tem mais razão ainda para querer isso, porque ele consegue estabilizar. Por exemplo, eu pratiquei um treinamento, uma descida de um rio lá, foram 20 quilômetros, eu posso me dar o direito de tomar um chopp no final disso para comemorar, até porque as calorias que eu consumi, né, que eu gastei, digamos assim, durante essa travessia, elas terão que ser repostas de alguma maneira, né? Claro que é melhor repor com Gatorade do que com chopp, né? Mas em termos de equilíbrio, dentro das questões psicológicas e também físicas, eu acho que cabe isso, né? Muito mais para aquele que pratica um treinamento físico, uma atividade física, do que para aquele sedentário que não se dispõe a fazer isso, né? Aí ele está gravando ainda mais o seu quadro, né? Eu acho que equilibrando bem isso é algo muito bacana para a vida das pessoas, né? Um exemplo muito claro eu trago da Alemanha, quando nós estávamos competindo no Centro Olímpico alemão, comum os atletas alemães terminarem uma sessão de treino e estarem, né, consumindo um chopp depois disso, né? As pessoas olhavam, nossa, mas como é que pode? Sim, mas os caras remaram quase 200 km na semana, né? Isso aí no organismo deles não tem significado nenhum. Claro que ninguém estava enchendo a cara, não, né? pode ser todos os dias. Mas a gente tem muito que evoluir nessa questão, principalmente aqui na América, né? A gente tem muito essa questão de se comparar aos Estados Unidos e tudo mais. Mas a gente tem muito que evoluir também nesse conceito cultural do esporte, né? Parece que tudo é um sacrifício, parece que tudo é difícil, não é isso não. Né? A questão de equilibrar o hábito e ter uma rotina saudável também, compensando de alguma forma quando se tem algum gasto calórico mais exagerado, até mesmo um consumo de calorias mais exagerado, isso aí é bem comum. Perfeito, então vamos mexer? Vamos lá, let's move. Muito obrigado.